dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Pois Ele é digno. Ele é digno.
Declare que Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Declare isso nessa noite. Aleluia. Tu és digno de tudo. Ele é digno de cada escolha sua. Pois tudo vem. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, da sua vida, de cada passo que você dá. E a glória é dele, a glória é dele. Declara isso. E tu és digno. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim. Pois tudo vem e tudo é para ti. Tua é a glória. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Quem impedirá a mão de Deus? E quem tentará se decidiu te abençoar? Só a mão de Deus pra te erguer, te prosperar. Agindo sua mão, ninguém impedirá. Pois foi a mão de Deus que prosperou José, que abençoou Jacó e deu vitória a Josué. Foi a mão de Deus que levantou Davi, também te trouxe aqui pra te encher do seu poder. Eu sei que foi.
te encher do seu poder. Eu sei que foi a mão de Deus. Sinto a mão de Deus te abençoar. Sinto a mão de Deus. Pois foi a mão de Deus que prosperou José, que abençoou Jacó e deu vitória a Josué. Foi a mão de Deus que levantou Davi, também te trouxe aqui pra te encher do seu poder. Foi a mão de Deus que prosperou José, que abençoou Jacó e deu vitória a Josué. Foi a mão de Deus que levantou Davi, também te trouxe aqui pra te encher do seu poder. Eu sei que foi a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Deixar uma palavra aqui para nós ofertarmos nessa noite. Um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 14, do seu verso 18. Eu vou ler aqui esse texto aqui, né, para nós, o primeiro exemplo de dízimo e de oferta que apareceu na Bíblia Sagrada. Que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou e disse-lhe: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E ele deu o seu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse-lhe a Abraão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levantarei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Pega aí seu dízimo, a sua oferta. Eu quero fazer uma oração, você que vai dizimar e ofertar, que Deus venha abençoar a sua vida. Se você puder, você ore comigo nessa noite. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez, meu Pai, estar na tua santa casa de oração. Ô meu Pai, aqui nós lemos a sua palavra, Pai. Ô meu Pai, que o meu Pai, o maior exemplo de fé, é o Pai da fé, Abraão, ó Deus. Por gratidão, meu Pai. Não, meu Pai, por obrigação. Ô meu Pai, e nem, meu Pai, aleluia, para adquirir, meu Pai, coisas vãs. Ô Senhor, Ele entregou a sua oferta, meu Pai. Ô meu Pai, a oferta, meu Pai, que mais o principal, a oferta do coração. E eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, aquele que meu Pai, por alguma razão, não tem como ofertar, Senhor, na tua santa casa de oração. Ô meu Pai, que as bênçãos venham sobrecair sobre a vida dele. Por algum motivo, ó Deus, o Senhor venha prover, ó Pai. O Senhor, Deus Altíssimo, Deus provedor. O Deus que faz, meu Pai, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ô meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, repreender o devorador, o migrador. Ô Deus, em nome de Jesus. E que todas as primícias, meu Pai, escritas nesse livro, para quem obedece, para quem pratica, meu Pai, aquilo que está escrito. Ó Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas na vida de todos nós. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus está aqui neste lugar, amém? O Senhor Jesus é soberano sobre as nações, aleluia. Ele é digno do teu louvor, digno de toda adoração. Como foi ministrado aqui anteriormente, Ele é digno de tudo, aleluia. Ele é digno de todas as coisas. Se
nós abríssemos a Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, verso 28, palavra de Deus para a noite de hoje. Colossenses, capítulo 1, verso de número 28. E nós vamos ler o 28 e também o 29. Estamos num propósito de um tema, o discípulo radical. E nós já falamos sobre o que é o discípulo e o porquê radical. Discípulo envolve relacionamento, radical é profundidade nesse relacionamento. E nós falamos aqui, dentro dos outros domingos, no primeiro foi a ceia, a gente falou sobre morte, né? Que em Cristo a morte nos traz vida. Nós falamos também sobre inconformismo, semelhança com Cristo, e hoje nós vamos falar sobre maturidade. Amém? Nos diz assim: anunciamos eu estou olhando duas versões aqui, por isso que eu parei, né? vamos só por uma aqui, vamos lá. Tem aqui no telão? Vamos lá, para ficar mais fácil aqui, que eu quero que vocês participem. Vamos lá. Eu vou ler, ó. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Volta no 28, por favor. A igreja toda, por favor, leia em alta voz. 1, 2, 3 e... Amém. Até aqui. O propósito é apresentar todo mundo perfeito em Cristo. Bem? Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é o poder de Deus que transforma o mais vil pecador. Senhor Jesus, eu sou um deles e eu preciso deste poder da palavra do Senhor para a transformação da minha vida. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos, nós temos visto o cenário do cristão do mundo. O cenário cristão no mundo, ele tem nos apresentado várias opiniões sobre o crescimento da igreja. E nós percebemos que, às vezes, o crescimento da igreja está se dando um crescimento sem profundidade. E isto nos relata alguns líderes das igrejas e nos lugares que talvez a igreja mais tem crescido durante aí o século 20. Então nós temos o depoimento de líderes da China, que eles têm falado sobre essa situação. Temos depoimento de líderes da África, que têm dado seus depoimentos. Um líder do sul da Ásia também
ele disse recentemente que apesar de a igreja em seu país estar crescendo numericamente, existe um enorme problema de falta de consagração e de integridade. Então, de modo semelhante, também um líder africano, ele disse que, apesar de estar consciente do rápido crescimento da igreja na África, ele é, em grande parte, numérico. E a igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que promove essa igreja. Temos um outro depoimento também, de um outro líder que é presidente do conselho chinês, né? Ele disse o seguinte: alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias, porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação de fé da igreja. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que os apóstolos, eles vão dizer para nós que nós precisamos estar aptos para responder a qualquer a razão de nossa fé. Qual é a razão da minha fé? Por que você crê em Deus? Por que você crê em Cristo? Por que você adora a Jesus Cristo? Qual é a razão da sua fé? E aí então, nós vamos ver que o desenvolvimento, às vezes, em muitos lugares, tem sido um crescimento sem profundidade. E aí, a gente vê que as pessoas estão contando apenas números estatísticos. Ai, cresceu tanto porque tem tantos membros. Ah, cresceu tanto porque tem tantos membros. Mas quando você vai ver, realmente, a consistência, a fé, a firmeza dessas pessoas, ela não condiz com o Cristo pelo qual as pessoas professam. Por quê? No domingo passado nós falamos sobre a questão da semelhança com Cristo, e eu citei aqui para vocês as palavras de um hindu, que lá na Índia, um professor, ele disse para um cristão, ele disse: olha, se vocês, cristãos, vivessem realmente o que o Cristo de vocês diz na palavra, o que ele foi, toda a Índia estaria aos pés do cristianismo. E também um outro líder do islamismo disse a um cristão: olha, se vocês realmente fossem como o Cristo que vocês pregam, o islamismo não teria se espalhado por todo o mundo. Então, queridos irmãos, não é o que eu falo, não é o que nós pregamos, é o que nós somos. Porque, como eu já disse para vocês, as pessoas lá fora talvez não vão parar para ler a Bíblia, mas elas vão parar para observar a vida dos cristãos que pregam a palavra de Deus. E se a palavra que eu prego não condiz com o que eu sou, então as pessoas deixarão de acreditar em Cristo por minha causa. E olha que há uma palavra de um ai daqueles pelo meio dos quais vem o escândalo, que as pessoas deixam de seguir a Cristo por causa de cristãos, por causa de pessoas que professam uma fé, mas na verdade não vivem. Ai daqueles que faz pessoas desistirem do evangelho de Cristo. Queridos, existe uma multidão de gente que se diz ateu, e não são ateus porque não tiveram um encontro com Deus real, porque não, é porque foram decepcionados com pessoas que se dizem de Deus. Você se diz cristão, mas vive uma outra realidade. Então, Cristo tem que estar muito presente nos nossos relacionamentos. O seu relacionamento com a sua esposa
tem que ser um relacionamento como Cristo teve com a igreja, e assim ele deixou escrito através de Paulo, através dos apóstolos. Ele chega a dizer que o esposo tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a ponto de morrer. Agora, o que a gente está vendo em muitos lugares, homens em vez de morrer pela mulher, está matando a mulher. Eu acho que esse Cristo que esse cara segue é um Cristo terrorista, terrível, terrível. Queridos irmãos, eu quero que vocês parem um pouco e pensem sobre isso. Coloca para mim aqui 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, e nós vamos observar sobre o que Paulo fala para a igreja de Coríntios, porque nós vamos ver que nesta carta Paulo vai censurar os seus leitores pela imaturidade deles. Olha o que ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha o que Paulo está dizendo. Se há ciúme entre os irmãos da igreja, essas pessoas ciumentas são carnais, não são espirituais. Se há partidarismo, não são espirituais, são carnais. Agora veja bem, nós vamos ver a passagem pela qual nós lemos. Ele diz: anunciamos quem? Cristo. Advertindo, anuncia e adverte. Quer dizer, eu ensino e eu corrijo. Anuncio e corrijo. É o que Jesus fazia com os seus discípulos. É o método de Jesus. Jesus ensinava os discípulos, colocava eles para fazer, depois ia lá e advertia eles naquilo que eles erraram e colocava eles novamente para fazer, até que eles se tornavam verdadeiramente um como Cristo. E eles se tornaram tão bem um como Cristo, que a palavra de Deus vai dizer que quando eles chegaram em Antioquia, os cristãos chegaram ali, as pessoas confundiam os discípulos com o mestre, e achava que os discípulos eram Jesus, porque eles se pareciam tanto com Cristo, que pela primeira vez foram chamados de cristãos, que quer dizer um como Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, meus queridos irmãos, ele vai dizer: anunciamos Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, a gente vai perceber aqui que o adjetivo teleios ocorre aqui 19 vezes no Novo Testamento, e ele pode ser traduzido por perfeito, e também pode ser traduzido por maduro. Então, dependendo do contexto, mas a gente vai ver que raramente significa perfeito, no seu sentido absoluto. E a gente vai perceber que em vez disso, o teleios aqui, essa pessoa, ela é contrastada com uma criança ou bebê. Por exemplo, coloca para nós aí em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 10 e verso 11. Olha aí para você ver aparecendo a palavra teleios novamente. Quando eu era menino... 13, 10, isso. Quando eu era menino... por que mudou? Vocês estão me confundindo.
13:10, meu filho. Deixa o negócio aí. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que ele está dizendo? Que o natural das coisas é quando alguém cresce, se torna maduro, deixa de ser menino. E nós estamos vendo um monte de homens adultos, mas com uma maturidade de criança, meninos, homens que brincam nos seus relacionamentos, não levam a sério, são crianças, homens que disputam com a esposa como se fosse um amiguinho da infância, criança que não cresceram, só cresceram fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente não cresceram, continuam como meninos. Então veja que é melhor a gente entender aqui o contexto de Teleios como maduro. E aí agora, para a gente entender o significado de um texto, normalmente é bom a gente fazer a esse texto uma espécie de interrogatória, importuná-lo com perguntas investigativas. E é o que nós vamos fazer com Colossenses capítulo 1, verso 28 e o verso 29. A primeira pergunta mais básica a se fazer é sobre a essência da maturidade, que seria o quê? O que é maturidade cristã? Então, o fato é que é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongada. Como eu disse, mesmo quando a pessoa já é adulto, a pequena criança ainda está escondendo lá em algum lugar dentro dele. Além disso, a gente vai ver que existe diferentes tipos de maturidade. Existe a maturidade física, que é a pessoa ter um corpo saudável, bem desenvolvido. Mas também existe a maturidade intelectual, que é ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente das coisas. Mas além disso também da intelectualidade física, da intelectualidade, ou melhor dizendo, da maturidade física, da maturidade intelectual, nós temos também a maturidade moral, que é aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, conforme está em Hebreus capítulo 5, versículo 14, coloca para a gente, Hebreus capítulo 5, verso 14, olha o que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, queridos irmãos, além da maturidade física, da maturidade intelectual, da maturidade moral, nós temos também a maturidade emocional. E quando eu falo de maturidade emocional, eu falo de ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Existem pessoas que entram num relacionamento, mas não assumem responsabilidade, não tem personalidade equilibrada, não tem responsabilidade. Mas além dessas que eu falei, da maturidade intelectual, da maturidade física, da moral, da emocional, nós temos também a maturidade espiritual. E é isso que o apóstolo vai chamar de maturidade
em Cristo. Isso é ter um relacionamento maduro com Cristo. E a gente vai observar que a forma mais comum usada por Paulo para definir o cristão é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo. E veja que não é dentro de Cristo, como se fosse uma roupa no armário, como se fosse uma ferramenta dentro de uma caixa. Mas ele está falando de em Cristo como um ramo na videira. Como a palavra de Deus vai dizer através do evangelista João, dizer que nós somos como jambuzeiros bravos, enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo. Então não é estar dentro de Cristo, mas é estar em Cristo. É como um ramo na videira. É como membros de um corpo que recebe o alimento que vem, que está relacionado a ele de forma pessoal, vital e orgânica. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo. E esse relacionamento maduro com Cristo, ele se reflete na adoração, na confiança nele, no amor a ele e na obediência. Se nós não adoramos, não confiamos, não amamos, não obedecemos, nós não somos maduros em Cristo. E essa é a resposta da primeira pergunta básica: o que é maturidade cristã? Então vamos lá, repita comigo: ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos e amamos e obedecemos. Mais uma vez, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos, amamos e obedecemos. A próxima pergunta a se fazer é como o cristão se torna maduro. Primeiro nós aprendemos o que é maturidade, agora como se tornar maduro. E o texto, ele nos fornece uma resposta clara. Vamos considerar aqui a base do versículo 28. Nós anunciamos Cristo, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, como é que eu posso tornar alguém maduro? Então é lógico que a gente vai ver que a maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual nós já falamos, na forma em que nós o adoramos, em que nós obedecemos. Então é ter uma visão clara de Cristo, de quem é Jesus. Porque o meu negócio, como diz Paulo, é que eu me torne como Cristo. Me torne como um Cristo. É apresentar todo homem à estatura de Cristo, do mesmo tamanho. Então, nós precisamos observar o que escreveu Packer na introdução do livro O Conhecimento de Deus. Ele escreve que somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Ou, em outras palavras, somos cristãos pequenos porque nós temos um Deus pequeno. Porque a forma da qual nós nos relacionamos, adoramos, obedecemos, diz o tamanho do Deus para nós. Do tamanho do compromisso, do relacionamento que você vai ter com Deus, vai dizer o tamanho do Deus que você serve. Se você serve a Deus rasamente falando, você vai ser um cristão raso. Então, queridos irmãos, veja que
Nós podemos dizer igualmente que nós somos cristãos pigmeus porque nós temos um Cristo pigmeu. E a verdade é que a gente vai observar que na religião comercial do mundo apresenta-se vários Cristos, né? Nós temos um Cristo, vários Cristos, melhor dizendo, que eles são Cristos distorcidos, que são caricaturas do Jesus autêntico. E aí nós vamos ter, por exemplo, um Jesus que ele se apresenta como se fosse um Jesus glutão, um Jesus palhaço, um Jesus Cristo superstar, porque é a forma pela qual os cristãos, que se dizem cristãos, se relacionam. É pela forma em que eles apresentam o seu culto, porque culto vem de cultura, e cultura é os modos de vida de que uma pessoa se apresenta, como ela se apresenta. Então veja bem que a gente vai ver que existe várias distorções. E a gente vai ver que nenhum desses que são apresentados pelo o mercado, o comércio mundial das religiões, eles não parecem nem um pouquinho com o Cristo verdadeiro. Ele é totalmente diferente do Cristo que os apóstolos proclamavam. Então, irmãos, assim, se nós queremos realmente desenvolver uma maturidade verdadeira cristã, nós precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada, verdadeira, do Jesus Cristo verdadeiro. E outra coisa, a gente precisa entender que o Cristo verdadeiro está acima de qualquer outro que é apresentado por aí. Olha o que nós vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 até o 20. Nós vamos ver que Paulo vai apresentar aqui a supremacia absoluta de Cristo. Essa aqui é uma passagem cristológica, uma das mais sublimes de todo o Novo Testamento. E aí nós vamos ter aí Colossenses capítulo 1, verso 15 até o 20. Olha o que diz: este é quem? Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Continua. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas, em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, parafraseando aqui o que nós falamos, ele está dizendo que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E assim, quem o vir terá visto o Pai. Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem o direito de um primogênito. E por isso ele é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele, como agente, e para ele como cabeça. Ele continua dizendo que a unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, verso 18, ele é o cabeça do corpo,
a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, de tal maneira que em todas as coisas ele possa ter a preeminência. Pois Deus se agradou, versos 19 e 20, ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo, e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Então, queridos irmãos, foi dessa forma que Paulo, ele proclamou Cristo como Senhor. Ele disse que Ele é Senhor da criação, aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas. Nada se fez sem Ele. Como é que os homens querem tomar a primazia das coisas? Querem dizer os intelectuais, sabedores, conhecedores, querem mudar aquilo que Cristo estabeleceu como marco para toda a humanidade, que se vê desde Gênesis a Apocalipse. No primeiro verso já vai dizer para nós: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Ei, todas as coisas que você conhece, todas as coisas que você pode imaginar e pensar e filosofar, começa em Deus. E tudo aquilo que não começa em Deus é do diabo. Qualquer filosofia, entendimento que coloque Deus fora da criação e das coisas criadas é do diabo. Pode filosofar, pode pensar, mas não pense fora da caixa. Não pense fora do que Deus estabeleceu. Porque um certo dia, no Evangelho, a palavra de Deus diz que um homem tinha seus celeiros, derrubou, fez outros maiores, encheu e disse para si mesmo: alma, folga-te, porque tu tens muito e para muito tempo. O homem se baseando na riqueza, tendo a riqueza como seu Deus, como a base de sobrevivência. E uma voz do céu vai dizer a ele: louco! Louco! Hoje mesmo te pedirei a tua alma e o que tu tens, e para quem é? Meu irmão, quer construir qualquer coisa na vida? Construa em Cristo. Construa dentro dos conformes de Cristo, dentro dos parâmetros de Cristo, dentro dos ensinamentos de Cristo. Porque pensar qualquer coisa fora de Cristo, fora do Deus Criador, provedor, mantenedor, sustentador, supremo e tudo que você imaginar, você pensar fora disso, você receberá um nome de louco. Você que pensa ser dono da sua própria vida, eu faço da minha vida o que eu quiser, é eu que mando no meu nariz. Louco. Louco. Se hoje Deus pedir a tua alma, se hoje Deus pedir a tua alma, o que você tem para apresentar? Ah, Senhor, eu ganhei conhecimento na área filosófica, psicológicas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei isso, sei aquilo outro, sei não sei o que, eu estudei e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus?
o Deus que você serve é um pigmeu ou é o Deus verdadeiro? Irmão, não adianta. Não adianta fugir. Não tem como fugir. Quer ver que não tem como fugir? Coloca para mim em Salmo 139. Salmo 139. Presta atenção. Senhor, tu me insondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Antes de você falar, Deus já sabe. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Olha o que o salmista está dizendo, irmão. Está acima do meu conhecimento. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Irmão, eu fico imaginando como é que os ateus fazem com um negócio desse aqui, né? Com uma realidade dessa. Porque se ele não acredita em Deus, ele tem que viver num mundo onde Deus não está. E Deus está em todo lugar. Ele vai para onde? Miserável! Miserável! Tolo! Louco! Seu conhecimento está te enviando para o inferno. Esse povozinho que fica aí falando, esses crentes acham que eles são o dono da verdade. Eu não sou dono de verdade nenhuma não, mas eu tenho uma verdade comigo aqui. E eu tenho um Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem mais: ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Não é igreja A, igreja B, não é nada disso. Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é hinduísmo, não é espiritismo, não é nada disso que leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus, é viver como Jesus. Agora eu te desafio. Se você não crê em Deus, então vai para um lugar onde Deus não está. Porque olha lá: se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E ele continua: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou. Aí, para quem fica falando, eu não sou nada, olha o que Deus está falando: eu te fiz, foi eu que te criei, eu conheço o seu corpo na palma da minha mão, eu esquadrinho. Olha lá: de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Por mais que você corre, irmão, sabe por quê? Que você fica correndo para um lado, para o outro, para uma religião, para outra, para um tanto de coisa que você inventa, e você não consegue paz na alma. É porque a sua alma só encontrará paz em Deus.
em nenhum outro lugar você vai encontrar o que você está procurando. Eu vou tratar com os melhores especialistas. Não vai encontrar paz. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Dobra o seu joelho no chão, fala com Ele, se arrepende, se coloque diante dEle e diga: Senhor, eu pequei, eu errei e eu preciso da Tua misericórdia. Olha o que Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Vocês estão vendo que esse salmo também está falando contra as pessoas que praticam o aborto. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo isso? O osso ainda não estava pronto. Não estava. Volta lá. Olha lá. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Não existia nem osso ainda, irmão. Deus já está chamando esse embriãozinho, esse óvulo fecundado de uma pessoa. Deixa eu te falar, só Deus tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Pastor, mas esse irmão, essa pessoa, não sei quem, ele fez um mal tão terrível que eu não tenho como, eu tenho que matar ele. Você não é Deus. Só Deus pode fazer isso. Os teus olhos me viram a substância ainda? Gente, lê isso aqui, por favor. Os teus olhos me viram substância ainda? Informe, gente, já é uma pessoa. Para Deus. Você está entendendo? E no teu livro, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. E no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quem tem medo de morrer aí? Você vai morrer. Não, todos. A não ser que Cristo volte antes de você morrer. Mas se isso não acontecer, um dia você vai morrer. Agora, presta atenção numa coisa. Deus já sabe o dia. Entrega na mão dele. Confia nele. Confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor, minha irmã. Você fica aí confiando num monte de coisa. Você só está se frustrando. Confiando em homens, em pessoas. Confie em Deus. Confie em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for fiel à palavra de Deus, não tem como dar errado na sua vida. Sabe qual que é o problema? É que a gente começa fazendo certo. Vem uma lutinha, a gente já começa com um biquinho para Deus, né? O Senhor não permitiu isso na minha vida, não sei o que aconteceu. Eu não vou ser crente mais não, eu vou jogar tudo pro ar, eu não vou dizer o que, eu vou meter o pé no balde, eu vou... Que isso? Ô criança, ô menino, ô menina, você já está grande, você está grandinho, irmão. Para de ficar dando birra igual criança. Para de se comportar como criança. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Que conversa é essa, rapaz? Deus está dizendo, eu te conheço. Foi eu que te criei. Você não é um zero à esquerda. Você é precioso, preciosa para mim. Aí você fica procurando se afirmar como pessoa nas redes sociais.
nos likes, não sei o que, nas curtidas. Aí não curtiu, não curtiram, esse irmão não curtiu. Mas para com o like de ser criança, meu filho. Há um Deus no céu que curte todo dia quando você acorda. Há um Deus no céu que está curtindo. Você está vivo, adorando, glorificando o nome dEle. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos. Pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus te conhece. Deus te conhece. E aí, para a gente caminhar para o fim, onde então nós vamos encontrar o Jesus autêntico? Eu quero saber se essa igreja aqui está ligada com o verdadeiro Cristo. Onde nós encontramos o verdadeiro Cristo? O gato comeu a língua de vocês. E por que vocês têm medo de falar, irmãos? Eu vou perguntar de novo, vou dar uma chance para vocês. Onde encontramos o verdadeiro Cristo? Na Bíblia, na palavra de Deus. O problema é que você está procurando Cristo nos lugares errados. Por isso que o Cristo de vocês é pigmeu, pequeno. Nós encontramos Cristo na palavra. Jesus chegou a dizer que as Escrituras testificam de mim. João 5,39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, ele escreve dizendo o seguinte: ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Quem não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Da mesma forma, nós podemos dizer que conhecer a Escritura e conhecer a Cristo se tira de nós a venda dos olhos, para que nós podemos ver Jesus assim como Ele é. Terceiro ponto, para a gente finalizar. Terceira pergunta que a gente precisa fazer é: para quem é esse chamado à maturidade? E aí Paulo vai nos responder: todo homem. É direcionado a quem? A todo homem. Nós anunciamos e advertimos a todo homem, para apresentarmos todos perfeitos em Cristo. E aí a gente vai ver que Paulo está sendo intencional aqui, porque o contexto dessa tripla repetição, provavelmente, ele está pregando contra a chamada heresia colossenses, que a gente vai ver
que até a metade do século II, principalmente no século II, chegou ao seu auge, né? Porque eles entendiam que os primeiros gnósticos, né? Eles ensinavam que havia duas classes ou categorias de cristão. Havia os hoi polloi, que é o rebanho comum, que era unido pela fé, e por outro lado havia os hoi teleio, que era a elite, que havia sido iniciada pela gnose, conhecimento especial. E aí Paulo fica horrorizado com esse negócio que está acontecendo lá na igreja. E aí ele vem e ele prega firmemente contra isso, porque ele é um apologeta, e ele começa a proclamar a Cristo, e ele diz que a palavra, o conhecimento profundo, deve ser não só para a elite, como a gente sabe que no começo da igreja, que se diz a principal, somente os elite lá da igreja podia ler a Bíblia. Os leigos, o povo, não podia ler. Então, se gabavam de ter o verdadeiro conhecimento e o domínio das pessoas pela palavra. Por essa razão que Martinho Lutero vai pregar as 95 teses contra a igreja. Por quê? Porque se ensinava uma coisa que na verdade não estava na interpretação bíblica, era a interpretação da igreja. Por exemplo, a ideia de pagar as indulgências, que se dizia em muitos pontos baixar o fogo do ente querido que está no purgatório e diminuindo enquanto as moedinhas vai caindo dentro do cofre. Mas na realidade eles estavam arrecadando para poder construir o grande império da igreja e ficarem ricos. E esse é o grande problema que a gente vê na história. Isso é fato histórico, isso aqui não é uma coisa inventada, é fato histórico. É só você ler que você vai descobrir. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, o conhecimento nos liberta. Jesus disse isso: conhecereis e a verdade vos... Pronto. Para que privar as pessoas do conhecimento? Entendeu? Porque muitos pastores e líderes de igreja não dão um ensinamento como esse que eu estou dando para vocês. Porque eles não querem que vocês fiquem sabendo disso. Porque se você pensar que só ele é o cara que entende e interpreta a Bíblia, ele vai dominar você. E para o lado errado ainda, do jeito que ele quiser. Quem está entendendo? Mas o que eu estou ensinando para vocês é que vocês são livres em Cristo Jesus. Quem é livre aí? Livres em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer, para conseguir vocês entender tudo isso que eu estou querendo apresentar, ele usa o verbo afadigar e o verbo esforçar. E os dois implica o empenho físico, de tal forma que ele vai falar como se fosse o primeiro aqui, quando ele fala afadigar, ele está falando usando o trabalhador rural. E o segundo que ele diz esforçar-se, ele está falando de um competidor nos jogos gregos. E ambas as figuras que ele está falando invoca a questão da pessoa se esforçando, a imagem de músculos enrijecidos, de suor correndo. E aí Paulo está dizendo: eu me esforço dessa maneira para que vocês alcancem Cristo. Então, finalizando, ele quer dizer que Deus precisa nos ajudar a ter uma visão completa e clara de Jesus Cristo.
Isso é um primeiro necessidade de todo cristão, ter o conhecimento claro de Jesus, porque ele precisa praticar o que Jesus praticou. Em segundo lugar, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, as pessoas possam também se apresentar maduras em Cristo Jesus.